eu não estava programado para hoje. A Maria me chamou recentemente. Para mim só ia voltar aqui no ano que vem, né? Mas hoje seria a Maria, né, Martins? Aí, como aconteceu um incidente com a Maria, ela pediu para eu vir. E ontem, quando eu fui procurar o tema para falar, já que aqui estão sempre tema livre, né? Eu tenho uma porção de estudos preparados para eventualidades, né? Aí eu olhei aquele monte de... Nada daquilo me satisfazia a vontade. Aí eu digo, não tem condição, o que eu vou falar? Aí eu digo, vou descobrir lá na hora. Aí cheguei aqui, sentei ali, me concentrei, surgiu a ideia de falar sobre a verdadeira propriedade, né? Ou melhor, direito de propriedade em comparação com a verdadeira propriedade. Não sei por que o tema é esse. Então, no Livro dos Espíritos, o Kardec dividiu as leis naturais em 10 e submeteu-as aos espíritos. Essas 10 leis que ele separou, lei do progresso, lei do trabalho, lei da igualdade, uma porção de leis, né? E a última lei que ele estabeleceu foi a de justiça, amor e caridade. Os espíritos deram as leis como boas e enfatizando que a mais importante era justamente a lei de justiça, amor e caridade. E é dentro dessa lei que fala do direito de propriedade e roubo. Porque nós temos necessidades materiais enquanto estamos na Terra. Por exemplo, aquele que não tem uma casa própria paga aluguel. E aluguel é uma coisa que a gente paga sem nunca ter direito de usufruir plenamente a coisa, porque não nos pertence, né? Ela é de algum outro proprietário. Então, o sonho de todo mundo, quando forma uma família, é ter uma casa própria, não é verdade? Pode ser que tenha alguém que nunca tenha tido esse sonho. Eu conheci uma pessoa, por exemplo, que ela achava que era melhor viver pagando aluguel do que comprar uma casa, né? Mas são pensamentos isolados. A maioria das pessoas objetivam ter uma casa própria, porque a casa própria traz mais tranquilidade, principalmente a gente sabendo que a vida de todos nós está sujeita a reveses. Uma hora nós estamos muito bem no emprego, de repente pode perder o emprego, complica tudo, né? Então a casa própria já tem essa facilidade, a gente não vai ter que desprender aquele aluguel fixo todo mês para pagar. Então, na questão que é tratada, nas questões que são tratadas dentro dessa lei de justiça, amor e caridade, Kardec inseriu ali o item relativo a direito de propriedade e roubo. Então Kardec questionou os espíritos, querendo saber o seguinte: nós temos direito de acumularmos bens? Temos esse direito, desde que não haja prejuízo de ninguém na aquisição desses bens. Então, todos nós temos direito de propriedade. E o que eu posso guardar para mim? O que eu posso ter objetivo de guardar? Tudo. Eu posso ter tudo. Eu posso ter, se eu achar que eu tenho condições, eu posso ter carro, eu posso ter avião, eu posso ter lancha, eu posso ter casa no campo, eu posso ter casa na floresta, casa no Pico dos Andes, onde eu quiser ter. Desde que eu trabalhe com dignidade para conseguir acumular esses bens, né? O que a doutrina espírita ensina para nós, através do Evangelho segundo o Espiritismo, é o que seria a nossa verdadeira propriedade. Porque, na verdade, todos esses bens que nós acumulamos na matéria, na carne, quando estamos encarnados, eles, na verdade, eles não nos pertencem. Através da leitura aprofundada da doutrina espírita, nós vamos identificar que tudo que nós usufruímos na terra é apenas usufruto. Porque mesmo que nós tenhamos conquistado com o esforço do nosso suor aquele bem, se Deus quiser, Ele ia tirar da gente. Mas como é que vai tirar uma casa que eu construí num lugar seguro? Onde é que tem lugar seguro no planeta? A gente tem visto essas catástrofes que acontecem aí destruir coisas que para nós eram indestrutíveis. Então não pode construir a casa em cima da rocha mais fortificada que existir.
mas se houver um cataclisma, aquilo ali vira de cabeça para baixo e a nossa casa vai para o brejo. Quanta gente tinha propriedade, por exemplo, no Japão, com aquele tsunami que chegou lá, perdeu tudo. Muita gente perdeu, muita gente já readquiriu outras propriedades, mas na verdade é usufruto, porque essa ideia mais consubstanciada nos fica quando a gente imagina na hora da desencarnação. O que a gente leva quando desencarna? Nada. Nem o próprio corpo físico nós levamos, fica tudo para cá, né? Então a verdadeira propriedade é outra coisa completamente diferente, é o que diz no Evangelho. É a propriedade intelectual e moral. Tudo que nós aprendemos torna-se propriedade nossa, porque o espírito encarnado, ele depois que aprende alguma coisa, ele pode até não lembrar no dia seguinte, porque a nossa memória, a nossa mente carnal, que é dada pelo cérebro, o cérebro é um órgão material, é insuficiente para nos possibilitar a lembrança de todos os conhecimentos que temos acumulado. Eu, por exemplo, estou com uma dificuldade danada de guardar uma coisa de um dia para o outro. Eu digo assim, eu não vou anotar porque eu não vou esquecer. 2 horas depois eu esqueci. Eu já passei de 18 anos, né? Aí complica isso mesmo. Então, agora, espiritualmente, ninguém esquece nada. Todo o aprendizado auferido, ele vai ficar permanentemente gravado no espírito. Eu posso não lembrar agora encarnado, mas quando eu desencarnar eu lembro de tudo. Então a verdadeira propriedade são os bens intelectuais e morais que nós adquirimos. Isso porque está diretamente ligado à nossa necessidade evolutiva. Porque o espírito, para atingir o grau de perfeição relativa que foi destinado com a criação por Deus, ele precisa desenvolver seu intelecto e sua moral. O desenvolvimento da intelectualidade, em geral, ele antecede o desenvolvimento da moral. Por quê? Porque a identificação do certo e do errado, com firmeza, com garantia de exatidão, ela só pode ser alcançada com o desenvolvimento intelectual. Porque acontece o seguinte, a gente tem dificuldade para identificar determinada coisa, seja certa ou errada, dependendo do nível intelectual que nós nos encontramos. Antigamente, muita coisa que hoje é considerada errada, antigamente era normal. Era normal, quase todos os países, por exemplo, terem pena de morte. Hoje, são poucos os países que ainda têm a pena de morte, porque a pena de morte passou a ser considerada uma coisa que não é normal. O homem não tem direito de tirar a vida do outro homem para punir como punição, porque mesmo porque a lei maior é a lei do amor, né? A lei de Deus, a lei de Jesus, a lei de Deus que Jesus nos veio trazer, a lei do amor, amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o teu entendimento, com todo o teu espírito. Esse é o maior mandamento, o primeiro mandamento. E o segundo, igual a esse, é amar o teu próximo como a ti mesmo. Se eu amo o meu próximo, eu perdoo. A capacidade de perdoar, ela vai se desenvolvendo na medida que eu vou desenvolvendo minha capacidade de amar, né? Então, esses entendimentos é que são a nossa verdadeira propriedade. Então, não adianta eu ficar achando que eu tenho aquilo e aquilo me pertence, eu não tenho obrigação nenhuma com relação àquilo. Em relação àquilo quanto a terceiros. Por exemplo, chega uma pessoa na minha casa pedindo alguma coisa, eu tenho, mas se eu der vai faltar para mim logo mais, ou vai me fazer falta. Muitas das vezes nem faz, a gente não atende ao semelhante porque somos comodistas, somos omissos, né? Porque muitas das vezes aquela pessoa que veio pedir, ela na impossibilidade de ser atendida na sua necessidade, ela chega lá na frente e comete um crime. E aquele que negou a ajuda, podendo ajudar, ele vai ser responsabilizado por isso. Porque todos nós respondemos pelos nossos erros. Essa é a justiça de Deus, a justiça divina. Ela é infalível, ela não falha, e cada um vai responder pelo erro que cometeu. É por isso que existem as desigualdades sociais. Nós sabemos que as desigualdades sociais
elas se estabelecem porque é o cumprimento da justiça divina. Porque como é que eu posso entender uma pessoa nascer toda cheia de deficiências, cheia de necessidades, ao lado de outras, às vezes, da mesma família, que tem todas as possibilidades materiais, uma saúde perfeita, nenhum defeito físico? Como é que pode haver essa discrepância se Deus é justo? Ora, se alguém está passando por dificuldade, é porque a justiça de Deus achou por bem que aquela criatura tem que passar pela dificuldade. E a grande dificuldade nossa está justamente em aceitar essas coisas. É interessante como a gente vê dentro da própria doutrina espírita a dificuldade que pessoas que lidam com a doutrina espírita há mais de 30, 40 anos ainda sentem na hora de passar pela dificuldade. A gente vê isso, por exemplo, na perda de um ente querido. Eu conheço duas pessoas lá na casa de Eurípides que são fabulosas na demonstração de aceitação da lei em relação à perda de entes queridos. Tem uma criatura lá que perdeu a família quase toda. Aliás, perdeu a família toda. O único acompanhante que ela tem na vida dela hoje é o genro dela, que a filha dela foi a última que desencarnou. Ela perdeu o filho por suicídio, era espírita, e vê como é que o espiritismo não é sempre compreendido como deve, né? Porque eu acredito piamente que aquele que conhecer a doutrina espírita com profundidade, com a compreensão verdadeira pelo intelecto já desenvolvido, ele jamais vai cometer o suicídio. Agora é preciso ter o intelecto desenvolvido para saber as consequências que o ato do suicídio vai causar para o espírito, porque senão, se ele não tiver essa certeza, ele comete, como a gente vê que tem acontecido até dentro da doutrina espírita. Então ela perdeu um filho porque se suicidou por causa de amores mal resolvidos. Depois o marido dela, em função da perda desse filho, teve um infarto e desencarnou. Depois um neto que era excepcional desencarnou e finalmente a filha dela desencarnou. E o genro dela é o que vive com ela ultimamente, né? E agora, ela dá uma demonstração de aceitação, de entendimento da doutrina espírita, entendimento daquela questão de dizer que a morte não existe, eu apenas me separei temporariamente do meu ente querido. Ela confia plenamente nisso. E outra companheira que perdeu um filho por atropelamento lá na Barra, também se comportou da maneira íntegra, como uma pessoa que realmente professa a doutrina espírita com entendimento pleno, porque ela falou, meu filho, ela no dia de uma espécie de um culto que ela promoveu na escola que ele trabalhava, em homenagem a ele, próximo à desencarnação dele, uma semana depois, tinha muita gente meio entristecida. Ela falou, olha, o ambiente aqui é de alegria, meu filho se estivesse aqui e ele está aqui presente, ele quer todo mundo rindo, não quer ninguém chorando. Porque o entendimento é esse. Aí eu me lembro, eu estive em Angola, né, por esses, dizem que o acaso não existe, né, mas eu, como trabalhava numa empresa, e eu fui mandado a Angola para fazer um trabalho lá. E em Angola eu tive a notícia que naquelas tribos mais rudimentares, não nas mais desenvolvidas não, quando morria alguém eles faziam festa. Em volta do velório era festa de beber, dançar a noite toda, em homenagem àquele espírito que se libertou. Veja só, e a gente pensa que isso é entendimento de espírito já evoluído, né? Eles lá naquela condição de vida rudimentar têm esse entendimento. Então esse é o entendimento mais saudável, porque na verdade a morte é a libertação do espírito. A doutrina espírita nos fala isso. O corpo físico é como uma prisão. Tanto é assim que eu tenho um amigo que ele já teve em diversas oportunidades a tal experiência de quase morte. Aquela situação em que a pessoa se vê no plano espiritual sabendo que está encarnado. Ele via o corpo dele em cima da maca no hospital, em cima do leito do hospital, mas se via fora. E ele disse para mim que a última vez foi o maior sacrifício para trazer ele de volta, porque ele não queria de jeito nenhum voltar, que estava muito bom do lado de lá. Né? Então isso daí são comprovações que a gente tem da verdade verdadeira de que a vida continua no plano espiritual. Mas nós temos o sentimento de posse. E quando essa posse se consubstancia em relação a uma outra pessoa? É o marido achando que é proprietário da mulher, vice-versa. É a mãezinha, o paizinho achando que é proprietário do filho, é dono da vida do filho.
Isso daí é uma coisa muito séria, gente. Porque os pais, eles não têm o direito de determinar o que é que o filho, nem em termos religiosos. A religião, o pai é obrigado a botar na cabeça da criança enquanto ela é criança. Por exemplo, o pai espírita tem a obrigação de trazer o filhinho para a evangelização. Agora, depois que ele se formar adulto, se ele não quiser seguir o espiritismo, é problema dele. A semente foi plantada para ele. Agora, ele tem o direito de optar pelo caminho que ele acha mais certo. Eu, por exemplo, tenho filhos e só minha filha que segue a doutrina espírita. Eu tenho o irmão gêmeo dela, casou com uma menina que é espírita, a minha nora segue a doutrina espírita, inclusive trabalha em mesa mediúnica e tudo. Mas o marido dela, que é irmão gêmeo da outra minha filha, que é espírita, não quer saber de espiritismo. É a opção dele. Já esteve envolvida com seita protestante e tudo, mas não quer saber de espiritismo, é problema dele. Agora, quando eles eram pequenos, tinha que vir aonde eu vinha. Eu vinha na casa espírita, eles tinham que vir aonde eu venho. Se eu fosse católico, ele teria que ir na igreja católica. Agora, depois que toma a idade de decidir seu próprio caminho, acabou. O pai não tem direito de escolher a profissão do filho. É porque essas escolhas são feitas obrigando o jovem a seguir por um caminho que ele muitas das vezes não quer, é que existem viadutos caindo por aí, médicos matando pacientes porque não atendem direito. São aqueles médicos e aqueles engenheiros que foram formados para satisfazer a vontade do papaizinho. Então não pode. Eu li um livro, o sentimento de posse é uma coisa tão crucial, mas tão crucial, que às vezes se leva de uma encarnação para outra. Eu acabei de ler um livro, eu não sei se vocês conhecem, chamado Que Amor é Esse? Eu, como falei para vocês, eu esqueço tudo, né? Já esqueci o autor, a autora mediúnica do livro, mas eu acho que é da mesma autora que escreveu o livro Getúlio e Dois Mundos. Uma autora, uma médica, e o espírito eu acho que é essa de Queiroz. Que amor é esse? O Que Amor é Esse? Conta a seguinte história: um casal com filhos, a mulher muito doente tinha verdadeira paixão pelo marido, verdadeira adoração pelo marido. Mas como ela estava muito doente, o camarada acabou se envolvendo amorosamente com uma outra mulher. Ela aí veio a desencarnar a mulher dele. E no plano espiritual, quando tomou conhecimento que o marido se casou com a outra, ela ficou perseguindo a outra mulher até tornar a mulher doente. Tornou a mulher, obsidiando a mulher, né? Perseguindo a mulher de todas as maneiras que ela podia para ela morrer e largar o marido dela também. Até que um dia, alguém orientou ao casal que fossem visitar uma casa espírita, que aquilo estava parecendo problemas obsessivos. E aí o casal foi, né? O ex-marido da desencarnada com a nova mulher dele, que estava muito combalida, foram numa casa espírita. Começou um tratamento. No tratamento, é como acontece aqui, às vezes o casal vem para o tratamento desobsessivo de encarnados e a mesa mediúnica trata do obsessor, né? E aconteceu isso nessa casa espírita. O casal foi atendido num atendimento fraterno, começou a fazer um tratamento de atendimento fraterno, de estudo, e ela começou a se recuperar. E o espírito obsessor foi doutrinado. Aí o espírito obsessor começou a se declarar amando a mulher do marido, que estava arrependida daquilo que fez e queria reparar o erro dela. Então queria passar, ajudar, a orientar, a transmitir influências para ela no caminho do bem, etc. e tal, né? E aquele processo continuou durante algum tempo. Um belo dia, esse espírito ex-obsessor pediu para reencarnar na família do ex-marido com a mulher atual. Ela queria refazer os laços de fraternidade entre eles. Ela queria ter a oportunidade de resgatar todo o erro que ela cometeu em relação à mulher atual do ex-marido dela. Aí aconselharam, né? Não vai, porque não vai dar certo, você ainda não tem preparação suficiente. É sempre aquilo, gente. O espírito bota pé firme que quer seguir determinada reencarnação, e o mentor espiritual dele diz: não vai, que você vai falir. Mas acontece o seguinte: quando não é uma reencarnação compulsória,
o livre-arbítrio é deixado a pleno atendimento. Então, achou que não ia fracassar os mentores espirituais. Tá bom, então vai. Depois não reclame do que acontecer. Aí o que aconteceu? Ela reencarnou. Reencarnou como filha do casal. O casal já tinha 3 filhos. E ela começou num processo de apego ao pai, um apego que ela fazia fuxico entre as irmãs e a mãe, para afastar todo mundo do pai dela, que ela queria a atenção do pai exclusiva para ela. Veja só que problemática, né? E aquilo era um processo que ninguém mais estava suportando. Um belo dia a mãe falou para o marido: olha, a gente tem que tomar uma providência com relação a fulana. Ela não pode querer exclusividade da tua atenção para ela. Nós temos outros filhos que também sentem. Todos os outros filhos já estão reclamando disso, não pode ser assim. Aí ele falou: tá bom, então vamos ver o que vamos fazer. Aí foram num lugar, acho que na mesma casa espírita, e receberam uma orientação espiritual para fazerem uma viagem. Façam uma viagem e deixem os filhos em casa. Aí eles prepararam tudo, mas só falam no dia da viagem. Prepararam tudo e no dia antecedente à viagem reuniram os filhos e avisaram: amanhã nós vamos viajar, eu e sua mãe, mas nós vamos passar uns dias fora, mas ninguém vai com a gente, vocês vão ficar em casa por causa da escola. A garota, que era o tal espírito reencarnado, botou o pé firme e disse: não, se eu não for, vocês não vão. Você não pode me deixar aqui sozinho com os outros. Não, mas você tem que entender que isso eu e sua mãe precisamos de um período de descanso, porque nós andamos muito estafados. Não admito que vocês me deixem sozinhos aqui com meus irmãos. E ficou aquela discussão desagradável, até que ele falou: olha, você queira ou não queira, nós vamos. Aí ela falou: isso é que eu pago para ver, vocês não vão. Aí eles foram deitar, né, e ele ficou preocupado com aquilo. O que ela vai fazer para impedir que nós viajemos? Aí de repente ele escutou um barulho na porta. Quando chegou lá, ela estava caída no chão com os 2 pulsos cortados. Ela queria apenas dar um susto, mas como estava nervosa, cortou com profundidade e foi levada à desencarnação por suicídio. Quer dizer, veja o fracasso desse espírito pelo sentimento de posse de um outro espírito. Então isso é coisa muito grave. É coisa muito grave quando a gente vê uma mãe, um pai apegado excessivamente a determinado filho, porque ele tolhe a liberdade desse filho, assim como essa menina tolhia a liberdade do pai dela. O pai dela não podia chegar, dar um ar de carinho, um sorriso para um outro irmão dela, que ela ficava revoltada, né? E isso é uma doença, como é pela posse de qualquer coisa. Tem gente que, se uma pessoa chegar e passar a mão no carro que ele acabou de limpar, ele fica doente. Mas acabei de limpar, está sujando o meu carro, pelo bem material, pelo bem que não tem nenhuma razão de ser para eu ter tanto apego a ele, né? Eu quero conquistar, quero ter cada vez mais coisas que não vão me acrescentar nada no meu crescimento espiritual. Porque, além do mais, nós que conhecemos a doutrina espírita, temos que ter em mente que o objetivo da doutrina espírita é promover a nossa reforma íntima. É o objetivo único. Aquele que conhece a doutrina espírita e não se preocupa em promover essa reforma íntima, vai repetir outras encarnações na mesma situação. É aquele caso. No plano espiritual, nós temos a informação pela literatura espírita que o que tem mais é espírito renitente reencarnando inúmeras vezes. No livro Libertação, diz que tem espírito que reencarna mais de 100 vezes com a mesma problemática reencarnatória. Eu reencarno para reparar determinada problemática e não consigo por causa da minha renitência no erro. Então, por que acontece isso? Porque nós não nos preparamos suficientemente para vencer a nossa má vontade. A questão é de fortalecimento. O espírito não pode se propor a programar um resgate que ele ainda não tem força moral para suplantar. A questão é de força moral.
Porque não adianta, por exemplo, um dia desse, lá na casa na casa de Dona Meca, né, obra social Dona Meca, tem o Casalar. O Casalar é um braço da obra social Dona Meca, porque a obra social Dona Meca atende crianças deficientes e atende, alimenta, vai para casa, dá o tratamento médico, todo psicológico, todo tratamento que precisa com atendimento de qualidade, mas a criança não fica lá, não permanece lá. Mas já começaram a aparecer crianças sem família e houve a necessidade de se fundar uma instituição ligada à Dona Meca chamada Casalar para acolher essas crianças de forma definitiva. E hoje tem umas 12 crianças lá. E um dia desse eu cheguei lá e disseram assim: seu Jorge, a fulaninha morreu. Aí eu falei, graças a Deus, agradece a Deus. Ela me olhou espantada assim. Eu falei, agradece a Deus porque a misericórdia divina que levou esse espírito. Considerou que o espírito já cumpriu a meta da reencarnação dificultosa, né? Aí eu não sei porquê, veio na minha cabeça o seguinte: eu estou ali, eu falei para ela na hora, aquilo veio para eu falar para ela, eu falei depois, meu Deus, por que eu falei isso, né? Aí eu falei para ela o seguinte: olha, inclusive o meu contato com essa situação aqui é para eu me fortalecer para no futuro vir numa reencarnação com essa dificuldade. E pode ser. Por que não pode? Porque se eu estou vendo como tem gente que se dedica ao atendimento dessas crianças, eu numa encarnação, num preparo reencarnatório para isso, eu vou reencarnar com mais confiança, porque sei que não vou ser deixado ao relento, né? Então, o espírito precisa de adquirir fortalecimento para vencer suas necessidades reencarnatórias, porque a reencarnação é inevitável. Todo espírito precisa reencarnar várias vezes até que alcance o ponto de depuração. E essa necessidade reencarnatória, ela só vai ser eliminada quando nós atingirmos esse ponto de depuração, depois de tivermos passado por todos os níveis evolutivos do universo, porque a gente sabe que existem diversos planetas com o mesmo nível evolutivo e nós temos que galgar cada um deles quando tivermos no último grau evolutivo, no último grau de evolução, para atingirmos o estado de espírito puro. Aí quando nós desencarnarmos, nós não vamos precisar reencarnar de novo. Mas isso daí, ó, gente, é muitos e muitos milhares de reencarnações. Eu, por exemplo, não tenho, nenhum de nós aqui tem a mínima ideia de quanta encarnação já teve. Não é possível ser. Aliás, a gente tem dificuldade até saber quem nós somos, né? Tem uma passagem o Santo Agostinho diz: conhece-te a ti mesmo, né? A gente, por mais que analise para tentar nos conhecermos, é muito difícil. É muito difícil. Sabe por quê? Pelo que a gente sofre, pelo que a gente passa, pelas experiências que temos, nós podemos deduzir o que fomos no passado. Olha, eu já cheguei à conclusão que eu podia ser tanta coisa, que eu acho que é melhor eu pensar que não tinha nada. Porque eu tenho tanta dificuldade com o médico, que eu cheguei à conclusão que olha só as conclusões que eu já cheguei. Eu fui um médico muito canalha, ou então fui muito prejudicado por um médico, que eu tenho muita resistência aí a médico. Eu confesso isso para vocês. Outra situação: eu tenho pavor de lugares fechados. Eu acho que eu tenho medo, eu tenho pavor de ser enterrado vivo. Né? Eu acho que eu já fui enterrado vivo ou enterrei alguém vivo. Quer dizer, e por aí vai, a gente vai analisando pelas fobias que a gente tem, pelos receios que a gente tem, todas as possibilidades, mas de repente eu tive uma possibilidade dessa em cada encarnação. Eu não tive só 3 nem 10 encarnações, nem 1000, eu tive milhões de reencarnações até agora, possivelmente. Então, em cada uma delas eu passei por uma situação diferente. E assim é, a cada uma que a gente vence, a gente deixa um problema resolvido. Agora, quando a gente não vence, a gente tem que botar gente. E o preparo reencarnatório dá uma trabalheira. Quem é que já leu sobre a reencarnação do Sigismundo? Dá uma trabalheira. Primeiro é o seguinte: o espírito tem que passar até por um departamento de restringimento.
para reduzir o tamanho perispiritual para que ele possa se acoplar com facilidade ao feto, à criança em formação. Então, só isso daí, já pensou na ansiedade do espírito de saber se vai ou não ser bem sucedido com relação à programação reencarnatória? O sofrimento que ele deve guardar de ter dúvidas se vai vencer essa programação reencarnatória é pior do que a dúvida que a gente tem com relação à morte. Como é que eu vou chegar na parte espiritual? Eu não sei. Dizem que a gente chega mais ou menos como chegou. A gente vai ser como é, mas a forma de chegar lá, a forma de adentrar, de se identificar como espírito desencarnado é que é complicada. A gente vê isso na mesa mediúnica quase toda semana. O espírito chega e encontra uma coisa que ele pensava que não iria encontrar outra completamente diferente, ou se vê numa situação que ele não quer aceitar em função daquilo que ele fez na vida dele, porque a gente acha sempre que faz o suficiente para ser melhor, né? E muitos dos espíritos que chegam lá veem que fracassaram. Então essa é a questão. O tratamento para a reencarnação, ele é muito mais complexo. A morte não tem preparo. A não ser que o cara resolva acabar com a própria vida, que ele aí vai fazer um ritual, vai dar uns passos em direção a isso. Mas normalmente a pessoa desencarna. Eu, por exemplo, não sei se eu vou sair ali no portão hoje, eu posso desencarnar aqui dentro mesmo. A gente não sai para de desencarnar. Agora a reencarnação, ela tem uma previsão e tem um trabalho todo de preparação. Foi uma complicação a reencarnação de Segismundo, não querendo reencarnar naquela família, a família não querendo Segismundo, o convencimento do plano espiritual, dos arquitetos espirituais, daquela reencarnação, querendo provar para todo mundo que ia ser benéfico para todos, foi muito difícil. E é assim que funciona, né? Então, nós temos que modificar o nosso comportamento, principalmente tomando a iniciativa de começarmos a nos libertar das amarras materiais. O que são amarras materiais? São tudo aquilo que eu gosto na matéria e que não me vai ser possível ter quando eu estiver na parte espiritual. Por exemplo, o glutão, por exemplo. Já pensou o cara que gosta de comer feijoada toda quinta-feira, cozido toda quarta, dobradinha toda terça, e por aí afora vai, quando chegar no plano espiritual só tem caldinho reconfortante? Não é mole não, gente. Vai ficar com fome permanentemente, porque aquele caldinho reconfortante não vai alimentar o cara que come feijoada, mocotó, dobradinha, cozido, essas coisas. É só caldinho reconfortante, aquela aguinha, e até ele saber que ele não precisa nem daquilo, é sofrimento puro. Sofrimento puro. Então a gente tem que começar a moderar nossos apetites sexuais, glutão de alimentares, nossos desejos de possuir indefinidamente. A moda agora é querer TV de LED. Gente, que dificuldade. Todo mundo quer TV de LED. Eu paguei minha língua, eu fui comprar TV de LED, tive uma porrinhação com a tal da TV de LED, porque veio com defeito, e eu digo assim, isso daí é porque eu não precisava comprar essa televisão. Mas a gente fica assim, um celular novo sai, a gente fica doente se não conseguir comprar um celular. É impressionante. Não, quem já está livre, parabéns, mas tem muita gente que ainda não está livre não, gente. Tem muita gente que ainda tem necessidade de trocar carro pelo menos de 2 em 2 anos. Entendeu? Tem muita gente com essa necessidade. E um carro é um bem durável que dura 5, 10 anos, se souber tratar dele bem. Então não tem a necessidade de... Eu, por exemplo, eu tive que trocar de carro agora, porque eu tive o meu roubado, depois comprei um, que quando eu saía para a rua para entregar alimento na rua, eu chegava em casa esquartejado. Eu comprei um carro muito baixo, então o problema era sair e entrar no carro. Na hora que eu ia sair, dói tudo, né? Depois de 18 anos, não queiram passar 18 anos, porque dói tudo, é a tal da idade do condor. Eu chegava em casa esquartejado, eu falei para minha mulher, eu tenho que trocar esse carro. Aí comprei um carro autônomo, que agora eu entro nele sem precisar me abaixar, mas por necessidade, mas me enfiei numa dívida. Eu tive que me enfiar numa dívida, a gente não tem dinheiro sobrando, entrei numa dívida de 60 meses. Mas por necessidade, que o carro que me roubaram, eu estava com ela desde 95, era uma Belina, uma Paraty velhinha, mas que me atendia plenamente a todas as minhas necessidades. Agora,
Eu comprei mais carro pela necessidade de trabalho, esses trabalhos que eu faço, né? Porque senão eu nem precisava de carro, tanto que eu uso pouco carro. Eu venho aqui de carro porque para mim é mais cômodo, mas quando eu vou para outro, por exemplo, eu vou no centro da cidade, eu vou de condução, eu não preciso de carro para ir no centro da cidade, mesmo porque dá mais trabalho arrumar um estacionamento do que o trajeto de ida, né? Então nós temos que nos desapegar dessas coisas, a necessidade de comprar móvel novo para casa a cada período determinado, a necessidade de comprar um par de sapato por mês, a necessidade de trocar de camisa a cada 3 meses. Eu tenho camisas minhas que têm 10 anos, vocês acreditam nisso? Eu tenho camisas minhas que têm 10 anos. E a minha mulher fica dizendo assim, você vai na rua, parece um mendigo. Eu digo assim, poxa, que mendigo legal que eu sou, né? Eu não peço nada a ninguém. Aí ela fica danada, né? Porque eu tenho umas bermudas que eu uso para trabalhar, ela está toda esfarrapada. Eu falei, meio engraçado, as pessoas esfarrapam as coisas para ficar na moda. Eu tenho uma esfarrapada pelo uso, você reclama, qual é a diferença da esfarrapada da moda da esfarrapada de uso? Não tem nada, né? Bermuda jeans minha que eu tenho, chega a estar toda assim branca já. Mas a minha companheira, ela reclama, ela acha que eu tenho que viver bem arrumado. Eu falei, se ficar muito bem arrumado, elas vão olhar muito para mim. Aí você vai ficar com ciúme. Então, nós temos que começar a nos desprender dessas coisas que são muito materiais, principalmente das coisas morais que nós achamos que, porque estamos vivendo na Terra, temos que exercitar sempre. Por exemplo, a maledicência, o ciúme, a inveja, são coisas que nós estamos na Terra, mas a maledicência é uma coisa que muita gente que diz que não tem maledicência, infelizmente ainda tem. A gente ainda é capaz de se pegar fazendo uma crítica com um companheiro que está executando um determinado trabalho, porque acha que ele não faz o trabalho como deveria fazer. Isso é uma maledicência. Por incrível que pareça, é uma maledicência. Isso daí eu tive uma lição na minha vida com uma senhora lá na casa de Eurípides. A gente, num grupo de preparação de sopa, né, entrou uma pessoa nova. Aí a pessoa estava lá fazendo, aí veio, não faz assim, assado. Aí a dona Celi disse, ei, como você quer, você faça na sua casa. Aqui, quem faz como sabe. Eu engoli aquilo, não fui eu que fiz, tá? Mas eu falei, tá certo, tem que ser assim mesmo. Se ela não souber fazer, ela vai dizer que não sabe fazer, mas se ela está fazendo é porque ela sabe fazer. Aquele negócio, sabe, de botar a cebola primeiro ou o alho primeiro para fritar, cada um faz do jeito que sabe, e no fim fica tudo gostoso. Essa que é a questão. Então a dona Celi falou, como a gente quer, a gente faz em casa. E isso daí é uma verdade, a gente contrata uma secretária para limpar a casa. Se quiser que limpe igual a gente, é melhor dispensar a secretária e limpar direto, porque não fica igual, não adianta, gente. Então esse tipo de coisa é que ainda nos leva aos desequilíbrios que são prejudiciais à nossa evolução espiritual, né? Principalmente a questão do ciúme. Ninguém quer admitir que é ciumento. Eu não conheço um ciumento que admita que é ciumento, né? A mesma coisa, a gente diz que não é invejoso, mas aí o vizinho vai e compra uma televisão de plasma ou de LED, não, agora é LED, LED 3D, hein? Agora é LED 3D, tem a 3D ainda por cima. Enquanto eu não conseguir comprar uma igual do meu vizinho, isso não é inveja, gente. Isso é um modo camuflado de ter inveja, a vontade de ter a mesma coisa, né? Eu me lembro que eu trabalhei numa empresa estatal, e eu me lembro que nós moramos muito tempo numa vila residencial da empresa lá em Angra dos Reis, né? E eu vi aqueles companheiros meus que só viviam encalacrados de dívidas. Mas por quê? Tem o chefe do departamento, o chefe da usina aqui, a 3 casas adiante mora um zelador. Comparativamente, não sei qual é o salário hoje. Vamos supor, o chefe da usina ganha 20 mil de salário, o zelador ganha 2.500. Se ganha 2.500. O chefe da usina compra um Honda, o zelador quer comprar um Honda. E ele compra. Agora vive com a corda no pescoço. É aquele tal do sofrimento voluntário. Tormentos voluntários. O tormento voluntário é isso. É eu querer alguma coisa que está fora do meu alcance. É eu querer ter a posse de alguma coisa que está fora do meu alcance, né? Eu, por exemplo, adoraria morar na Niemeyer.
Acho aquela zona... Uma vez eu fui na casa de um tio meu que morava na Niemeyer, né? Aí quando eu cheguei assim, o elevador parava na sala, né? O elevador individual. Quando eu entrei na sala dele, assim, ele estava deitado numa rede, que ele viveu muito tempo no Nordeste, no Ceará mais especificamente, né? E adquiriu todos os hábitos do cearense, né? Então no apartamento dele, uma sala comprida assim, na largura do prédio inteiro. Ele olhando para o mar, o sol, o meio sol se enterrando lá no horizonte, na água, aquele sol vermelhão, lindo, né? Eu acho que a única vez que eu tive inveja de alguém foi essa. Eu fiquei com uma inveja de caramba, que coisa linda, como eu gostaria de estar no lugar dele. Ele com um copo de uísque, tomando uísque, ouvindo uma música, ouvindo o concerto para piano número 1, olhando aquilo ali sentado. Aí eu olhei e digo assim, nossa senhora, né? Então, eu digo assim, se um dia eu pudesse, eu compraria um apartamento igual a esse aqui na Alemanha, eu nunca vou poder e nem sofro por isso. Essa é a questão, porque tem pessoas que estabelecem uma meta dessa e vão correr atrás e vão sofrer desesperadamente por isso. É o tal dos tormentos voluntários. Então, se eu não posso, se é um Fusca que eu posso comprar, eu não posso querer um Lada, um Mazda, um Honda, um Civic, não posso querer. Eu tenho que me contentar com aquilo que Deus permita que eu tenha. Porque todas as minhas possibilidades são concedidas por Deus, porque se Ele não quiser, eu não posso nada mesmo, não posso nada. Nós temos que submeter-nos sempre à vontade de Deus, agradecer a Deus por todas as possibilidades que temos e sermos modestos nas nossas pretensões. A ambição é salutar, mas não a ambição desmedida, não a ambição que nos leva a passar por tormentos não desejados. Eu, quando crio uma dívida que vai me tirar a possibilidade de, numa hora de doença, procurar um médico, de comprar um remédio que eu tenho necessidade de tomar por causa de um mal que me acometeu, eu estou passando por tormento voluntário, porque aí só tem um jeito, eu criar uma outra dívida para satisfazer aquela minha nova necessidade. Eu fazer, por exemplo, na empresa que eu trabalhei, a gente podia fazer até empréstimo para a saúde, né? Eu ia lá, eu estou precisando fazer um tratamento de saúde, vou gastar 5 mil, quero 5 mil. Aí eu acumulava o empréstimo do carro com o empréstimo. Aí eu arrumava mais tormento voluntário para mais futuro. Por quê? Porque impensadamente eu entrei numa dívida que eu não precisava entrar. Ao invés de eu, como no exemplo que eu dei, hipotético, desse zelador que comprou um Honda igual ao do chefe da usina, ele poderia ter comprado um Fusquinha, ficaria atendido para se locomover para lá e para cá como qualquer um, e não se endividaria ao ponto de tornar sua vida financeira inviável, né? Ele não se tornaria, como se diz, não é insolúvel, não, tem um outro nome, né? Inadimplente, né? Inadimplente, não, mas não é esse termo, não, é aquele que perde a capacidade de quitar suas dívidas. Insolvente, ela achou a palavra lá. Está vendo como é bom pessoas que estão ligadas no insolvente? Aí fica insolvente mesmo, porque o que vai acontecer? Eu deixo de pagar a dívida e aquela dívida vai se acumulando. E dívida de empréstimo, ela parece que dobra a cada mês. E quando eu quero pagar, é um desacerto, é um sofrimento quase que interminável. O que tem de gente aí cometendo atrocidades porque se endividou impensadamente, uma festa. E isso tudo, imagina uma pessoa, imagina o Jorjão aqui. Eu, por exemplo, eu faço uma dívida praticamente impagável para mim. Eu tenho prezo muito minha família, prezo muito minha mulher, amo minha mulher, tenho muita consideração por ela. Eu desencarno e deixo uma complicação para ela. Como é que eu vou ficar no plano espiritual? É sofrimento. É sofrimento puro, porque a gente sofre no plano espiritual pelo que deixou de fazer ou pelo que fez errado na Terra. Quando eu estou no plano espiritual, percebendo que os meus queridos estão passando por dificuldades relativas a atos que eu cometi, eu vou sofrer junto com eles. Né? Então é por isso que o Emmanuel sempre diz, quando a gente desconfiar que pode estar chegando a hora da desencarnação, a gente tem que botar os nossos negócios em dia. Né? Por exemplo, eu tenho uma coisa que eu estou para fazer há 200 anos e não faço, parece até que eu vou durar para a eternidade. Eu quero ser cremado, mas a minha família ninguém quer me cremar.
Então o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que ir no cartório, mandar produzir um papel da minha vontade de me cremar e entregar a uma pessoa que quando o Jorjão morrer vai lá, olha, ele vai ser cremado, está aqui a ordem dele, ninguém pode contestar. Porque se deixar por conta da família e tiver um contra, não crema. Toda a família tem que concordar. Eu tenho certeza que dos meus filhos e minha mulher, pelo menos uns 3 vão ser contra, então não vou ser cremado. Aí minha mulher diz assim, mas aí tem que esperar 48 horas. Eu digo, quem é que espera 48 horas para ser enterrado? Mas não é a mesma coisa. Eu digo, é a mesma coisa ser enterrado vivo que ser cremado vivo. É a mesma coisa. Não tem diferença. Eu não vejo diferença nisso, entendeu? Por isso que eu acho até que não foi o Chico que falou esse negócio que tem que esperar 72 horas. Eu não acredito, porque eu acho que a AD teria que esperar 72 horas também para enterrar. A prova é que a literatura mundial está cheia de exemplos de corpos que foram tirados do túmulo de bruço porque tentou se virar para tentar sair do túmulo. Eu acho que a dificuldade é tanto para ser cremada quanto que é para ser enterrada. Para mim, eu tenho pavor de falta de ar, eu prefiro sentir o calorzinho do que então, mas essa é a opção, porque eu acho que é mais higiênico. Eu acho que a cremação é uma coisa mais higiênica, entendeu? Eu tenho esse, por princípio, que a cremação é mais higiênica. Mas então, a gente, quando Emmanuel diz que quando a gente tiver a noção de que pode desencarnar, é melhor fazer tudo. Por exemplo, eu tenho muita preocupação. Apesar de eu acreditar que meus filhos... Eu só tenho uma casa, uma pobre casa. Uma casa e um carrinho que eu falei para vocês que eu comprei agora. Mas eu não sei qual vai ser a reação dos meus filhos. Os 2 mais velhos, eu tenho certeza que não estão nem aí, né? Que são gêmeos eles, inclusive. Mas os outros eu não sei. E eu tenho medo que eles possam se tornar inimigos por causa de uma besteira. Então, o que eu queria fazer? Eu quero fazer um cartório e dar uma destinação. Ou vende a casa e divide para todo mundo, aí eu vou ser igual para todo mundo, apesar de ter um filho que é problemático, ele também vai receber igual, tem que receber, porque não tem nada a ver com a problemática dele. Mas são atividades que eu já devia de ter feito. Eu tenho certeza que em eu desencarnando, eu vou ficar no plano espiritual preocupado com a época da minha companheira desencarnar e deixar tudo para eles. Eu não sei como é que eles vão se comportar, porque a gente conhece famílias que se desintegram depois do falecimento dos patriarcas, porque é uma briga pela posse das coisas. Ainda eu conheço uma amiga que ela falou, meu irmão vendeu, e diversos, eles são muito ricos, sabe? Tem muitas propriedades. Meu irmão vendeu diversas lojas nossas em Madureiras antes da minha mãe morrer. E agora está uma confusão, porque a gente descobriu isso agora e ele diz que não tem mais dinheiro, está uma complicação. Então, ela é espírita, inclusive, né? Ela falou, eu por mim não, mas o problema é que não sou só eu, né? Tem outros irmãos meus. Então, veja só o que é essa questão da herança, né? As pessoas se desconhecem completamente. Então, aquele que deixar, ele vai passar por problemas na parte espiritual. É por isso que tem que se desprender dos bens materiais em todos os sentidos da palavra. Em todos os sentidos. Eu deixar tudo liberado para que os meus descendentes, os meus sobreviventes, não tenham problemas que possam me causar problema também no plano espiritual. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe e que nós adquiramos a capacidade de realmente nos desvencilharmos das nossas materialidades. Muita paz.